E aí? Vamos lá? Foi fácil, né? A primeira atividade super fácil. Vamos para a segunda, então, tá? Que também é super tranquila. Bom, a gente falou sobre os mitos, né? Que são narrativas e vamos lá, né? As narrativas elas são primeiro, estão contando uma história que aconteceu, ou que acontece, ou que está acontecendo, mas geralmente é alguma coisa do passado. Ao narrar, né, cria-se um entendimento sobre esse evento narrado, ou seja, né, eu passo a entender melhor aquilo que está acontecendo. E o terceiro elemento da narrativa é que ele cria entre nós e a história e os personagens um vínculo afetivo. E entre os vínculos afetivos, eu disse que o mais importante é a relação de pertencimento. A gente viu isso de maneira muito clara quando a gente leu o mito de origem grego, que para nós soou muito estranho, e quando eu peguei uma narrativa mítica bíblica e que para nós não soou nada estranho, ou seja, nós temos uma relação de pertencimento com aquela narrativa mítica, né? Ela conta a nossa história. E a dos gregos não fez sentido para nós porque ela não conta a nossa história. Bom, para essa aula de hoje e para a atividade, eu vou apresentar o seguinte, que assim, na maioria das vezes, todas as narrativas mídicas elas têm uma estrutura. E olha só que legal, essa estrutura das histórias, né, tipo como se fosse um roteirinho assim, né? Várias etapas que uma história cumpre. Vocês vão encontrar elas em diversos filmes, sobretudo filmes de super-heróis, mas em muitos outros também, tá? Eu dividi ela em nove passos e ela está apresentada para vocês aí nos slides onde a atividade vai ser apresentada e proposta, né? Eu vou ler aqui rapidamente, mas ela está no slide, né? Então, assim, no slide vocês vão ver que eu falei para vocês pensar no filme do Shrek. Por que eu pensei no filme do Shrek? Não é por nada, não. Tipo, ah, tá, beleza, coisa de criança, infantil. Putz, vocês devem falar, nossa, que saco, né? Shrek. Mas é assim, eu tô supondo que todo mundo conhece, todo mundo já viu, né? Na infância de vocês, vocês devem ter visto. Pelo menos a maioria das pessoas, né? Então pensa lá no Shrek 1, tá? Aquele primeiro filminho lá e tal. Então, assim, primeiro elemento de uma narrativa mítica, né? Tá escrito ali, literalmente, né? Por perda ou incumbência surge uma missão, né? Então, assim, ou o personagem principal perdeu alguma coisa por algum evento, ou ele recebeu isso como uma missão, uma incumbência. Alguém deu essa missão para ele. Depois, vamos lá, né? Surgiu lá uma missão e tal, e um herói se apresenta, né? No caso do filme do Shrek, Shrek chegou lá, pá, vai resolver o problema lá da princesa como uma troca, né? Um monte de personagens lá de fábulas invadiram lá o, o pântano dele e ele ficou bem irritado com aquilo e para ele se livrar daquilo, né? Ou seja, ele perdeu o seu sossego, né? Por perda, né? Ele vai lá e aceita a missão para ele ganhar o seu sossego de volta, né? Então ele é o personagem principal. Então um herói se apresenta para o cumprimento da missão. Esse é o segundo passo. Terceiro, né, parte para cumprir sua missão e encontra oponentes e aliados, né? Então, lá no caso do Shrek, ele encontrou o aliado lá, o burro falante. Ele consegue um talismã ou algum objeto mágico ou recebe algum dom especial. Eu não me lembro muito bem no filme do Shrek como é que isso aparece, mas geralmente tem muito disso, né? Um herói, super-herói em algum momento, é o momento que ele recebe os seus poderes e seus dons ou alguma coisa. Tal. Quinto passo, coloca-se perante o oponente, então ele vai lutar com alguém que é o seu inimigo e tal. Geralmente isso deixa algumas marcas nele, né? De repente ele apanha um pouco e tal, não sei o que, mas enfim, vai encontrar o seu oponente e vai lutar com o seu oponente e vai vencer o seu oponente. Depois ele encontra o que ele procurava, no caso lá do Shrek, não é bem o que ele procurava, mas ele encontrou lá a Fiona, né? Põe-se no caminho de volta. Vão aparecer alguns perseguidores, ele vai se livrar dos seus perseguidores, dos seus oponentes.
E o nono passo, final, né, o cume, ah, o herói ele sofre alguma ascensão, né? Se casa, recebe um prêmio, se torna o rei, alguma coisa que tire ele desse lugar normal que ele vive, né, e coloque ele numa ascensão, né? Ascensão é isso, né? Subir, erguer-se, sair de um lugar baixo e ir para um lugar de cima, né? Então, assim, basicamente o roteiro é esse. Bom, como está no slide lá, para essa atividade dessa aula, vocês vão anotar então lá no caderno. Eu quero que vocês pensem em um filme de super-herói ou em algum filme em que vocês reconheçam esses 9 passos. E aí vocês vão colocar lá no caderninho, né? Passo um: por perda e incumbência surge uma missão. Melhor, volta. Vocês vão dizer assim: ah, vou trabalhar com filme tal. Dá o nome do filme lá, tá? Aí vocês colocam lá: por perda e incumbência surge uma missão. Então vocês vão dizer lá em que lugar do filme o personagem surge essa coisa, essa incumbência, essa missão e tal. Vocês vão fazer isso com os 9 passos, um pequeno. O que no fim das contas vai ser um resumo do filme que vocês viram. Se alguém preferir, pode ser também uma obra de literatura. Muitas dessas fábulas também tem esse mesmo roteiro. Uma atividade simples, então, portanto, né? É só você pegar na tua memória lá um filme que você assistiu que corresponda a esses 9 passos. Geralmente os de super-herói, esses passos se apresentam de uma maneira muito nítida. Ou, se você não quiser trabalhar com super-herói, mas algum filme que você se lembre ou alguma obra de literatura que você leu, em que esses 9 passos apareçam. Então vocês vão só dizendo, o passo um, ah, naquela obra, naquele filme, é isso. Passo dois, assim e tal. Uma atividade aí também que eu acho que para uns 20 minutos, né? Como eu disse, volto a repetir, resulta numa espécie de resumo do filme que você assistiu ou da obra que você leu. Vou dar visto no caderno depois, com acertos e erros. Vai ter nota também. Puta, é só 0,3 somado com a outra. Puta, vou fazer tudo isso só 0,6 décimos, não dá nenhum ponto. Gente, vai ter várias atividades como essa, somando tudo, elas vão compor uma boa parte da média. Então, façam, dediquem-se, tá? Então, assim, vocês vão acabar de ver esse vídeo, o slide vai ser aberto para vocês fazerem a atividade, ok? Conto com o bom senso de vocês e tem que ser feita nesta aula, tá bom? A gente se vê em breve na semana que vem. Besitos e espero que na semana que vem eu já esteja com meus óculos enxergando melhor, ok? Até!